Aleluia. Vamos fazer melhor, irmãos. Se é para enganar eles, vão enganar bem enganado, não é não? É verdade, glória a Deus. Que bom estar aqui com você nessa noite. Você já disse aí para a pessoa que está do teu lado, você está no melhor lugar dessa igreja. Diga para ele assim, ao meu lado. Não é verdade? É o melhor lugar dessa igreja. Irmãos, nós estamos na nossa série de mensagens. Ainda falta mais uma, hein? Esse domingo e o próximo, você não pode faltar. Terminamos no próximo domingo essa nossa série, que tem como título Pense à Frente. Não dá nem para fazer um suspense, o pessoal já coloca ali, que eles são rápidos demais. Eles são tipo Ayrton Senna. Nossa série então é Pense à Frente. E por que Pense à Frente? Põe a outra, aquela telinha vermelha que eu gosto daquela lá. Essa aí, ó. Por que essa arte dessa série é um xadrez, um jogo de xadrez? Porque no jogo de xadrez, você precisa pensar à frente. Necessariamente, se você quer ser um bom jogador de xadrez, se você quer ter vitórias e checkmate, você precisa pensar à frente. No jogo de xadrez, não tem como você pensar a cada movimento apenas. Por quê? Porque fatalmente você vai acabar fazendo aquilo que o seu adversário quer que você faça. Então, o jogo de xadrez, não necessariamente você precisa fazer jogadas para ganhar nos primeiros movimentos. Não, a ideia é que você prepare todo o movimento e que o seu adversário, sem escolha, acaba que ter de fazer um movimento que você forçou ele a tomar. Então, a ideia do jogo de xadrez para as nossas vidas é uma realidade muito verdadeira. Por quê? Porque nós temos um adversário que é contra as nossas vidas, e não é o seu pai, a sua mãe, não é o seu pastor, o seu líder, não é a sua esposa, não é o seu esposo, não é. O adversário das nossas vidas e das nossas almas é Satanás. Diga aí para quem está do seu lado, eu não sou seu inimigo, o diabo é que é. Amém? O diabo é que é. Então, é importante nós sabermos, porque se você não pensar à frente, fatalmente você vai ser induzido pelas circunstâncias, pelo diabo, a tomar as decisões que ele quer que você tome. Entenda, ele não vai deixar que você, não vai impedir de que você tome decisões, mas influenciado pelas jogadas da vida, você vai acabar tomando as decisões que ele quer que você tome, e aí fatalmente você vai errar nas decisões. Então, o jogo de xadrez corresponde a isso. Semana passada, ou retrasada, nós começamos essa série, e o subtítulo dela foi Eu Estarei Pronto. Quantos estavam aqui? Deixa eu ver. Ok? Eu estarei pronto. Então eu estarei pronto quando as adversidades e as circunstâncias vierem. Como um cristão, põe retorno para mim aqui, filho. Põe retorno aqui para mim, senão eu não me escuto, eu fico gritando, aí o pessoal fala que eu grito. Não é verdade? E eu não grito, não tem nada a ver isso aí. Então, nós precisamos entender de que essa ideia de pensar à frente, de estar pronto para as decisões, existe algo entre eu e você e o próximo pecado que cometeremos. E o que é? As tentações. Então, as tentações, elas antecedem qualquer nível de pecado que nós venhamos ter. Então, eu preciso estar pronto quando a tentação vier. Quando a tentação surgir, eu preciso estar pronto. E a ideia disso é que nós colocamos 3 aspectos muito importantes, que nós colocaríamos em prática, diante daquilo que estávamos aprendendo sobre a tentação não ser pecado, mas a tentação antecede o pecado. E se eu não estiver pronto para resistir da forma correta àquilo que vem contra a minha vida, pelas pressões, pelas adversidades, e muitas vezes por não estar de uma forma saudável para aquele momento, eu tomarei decisões precipitadas e vou errar. Nós então colocamos 3 práticas que nós precisávamos ter. São mais, mas essas 3 são importantes. A primeira delas é: estabeleça um limite e decida andar bem longe dele. Estabeleça um limite nos relacionamentos, estabeleça um limite nos negócios, estabeleça um limite nas conversas, no olhar, nas intenções. Se nós não nos prepararmos colocando limites nisso, fatalmente vamos errar.
A pergunta é: quem está colocando em prática isso dos limites? Deixa eu ver aqui. Ok, se você estava aqui há 2 domingos e não está colocando em prática, você com certeza já tomou decisão errada, e posso te dizer certamente que isso vai te levar a pecar. Agora, entender isso é muito importante. Por quê? Porque esse primeiro ponto estabelece todo o princípio dos outros. Porque se eu não estabelecer um limite, fatalmente eu andarei pela minha consciência, pensando: eu resisto, eu consigo. O grande problema no Éden foi que Eva, ao olhar o fruto que era bom, agradável aos olhos, para dar sabedoria, ela pensou assim: eu dou conta, eu aguento isso, eu sei lidar com esse negócio. Mas Deus tinha dito a eles: não coma desse fruto, porque se comer, certamente morrerá. Então, não colocar limites nisso vai levar você a tentar provar algo, dizendo assim: eu consigo lidar com essas circunstâncias. Eu já encontrei muita gente que dizia: não, pastor, eu sei lidar com essa situação. E nessas situações que eles diziam saber lidar, eram geralmente as situações que eles acabavam pecando. Por quê? Tiago vai dizer que cada um de nós é tentado pelas nossas próprias vontades. Eu tenho desejo sobre aquilo, e por ter desejo sobre aquilo, eu acabo sendo tentado nessa área. Então ninguém é tentado e diga: o diabo me tentou, Deus tentou. Não, nós somos atraídos. Você lembra, nós falamos sobre ser arrastados e seduzidos pela tentação? Não, pelo desejo. Então estar estabelecendo limites sobre isso é importantíssimo. Por quê? Porque se eu não fizer isso, o próximo passo é aumentar os custos das consequências. Eu preciso entender isso. Porque se, por um lado, eu não estabeleço limites, eu vou ter que lidar com o alto custo das consequências. E o pior, nós precisamos entender algo que é muito importante. Se eu não estabelecer limites, e a hora que as circunstâncias chegarem diante de mim, eu pensar no custo apenas que eu estou olhando para aquele momento, fatalmente eu vou errar. Vou dar um exemplo. Quando você está de carro e você ultrapassa o limite, ultrapassa os limites de velocidade, logo alguém possa assim: olha, você não pode correr tanto assim, porque você vai levar uma multa. E aí você fala: ah, mas o importante é chegar lá rápido. Se eu levar uma multa, mas se é só lá 5 pontos na carteira e um valor lá, eu pago, e depois é só eu não levar mais tantas multas, que não vai ter problema nenhum. Então esse é um motivo que às vezes leva as pessoas a não olhar para o limite e ultrapassar o limite. Por que ultrapassam o limite? Porque não conseguem olhar, aumentando os custos das consequências. Agora entenda, você pode realmente, quando você dirige em alta velocidade, ultrapassando o limite, levar apenas uma multa e ter que pagar um valor, sim ou não? Sim. Mas também, se você está nessa circunstância, e para não cair nisso, você devia pensar: peraí, mas nessa velocidade eu posso causar um acidente, eu posso ferir a minha família, eu posso matar outras pessoas. Então, peraí, esse custo está ficando muito alto. Pensar dessa maneira está me mostrando que não vale a pena ultrapassar os limites de velocidade. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pisar no freio. Fala para quem está do seu lado aí: está na hora de você aprender a pisar no freio. Irmão, está na hora de você aprender a lidar com isso, senão nós não vamos conseguir avançar nisso. Então estabeleça limites, aumente o custo das consequências. E por último, que nós colocamos: tenha um plano de fuga. Amém? Tenha um plano de fuga. Hoje de manhã eu me lembrei, enquanto estava aqui orando, eu me lembrei pensando sobre um plano de fuga, eu me lembrei que na empresa que eu trabalhava, nós fazíamos treinamento de brigada de incêndio. Quem já participou aqui? Deixa eu ver. Treinamento de brigada. Você com certeza falou assim: ai, que coisa chata, tem que fazer esse treinamento, ai, eu não gosto. Aí toca lá a sirene: todo mundo aqui, por esse caminho tal. Por quê? Porque aquelas pessoas, aquele pessoal que coordena esse movimento, essa ação, eles estão tentando mostrar caminhos para você, para que quando a situação pareça difícil demais, você saiba por onde tem a saída. Então,
o plano de fuga vai apontar para você saídas. Nós estamos aqui nesse prédio e você pode observar, se você olhar, você vai ver muitas portas. Você tem uma no fundo, você tem uma na lateral. Aonde mais vocês estão vendo portas? Aqui na frente, tem outra porta lá em cima. Então são muitas portas, mas nem todas as portas são portas de saídas. Então o plano de fuga é exatamente isso. Então se você faltou ao treinamento, se você falou assim, isso aí não é importante, porque eu sei onde é a saída, é ali e aqui. Porém, se um incêndio acontecer aqui, e essas portas, a fumaça tampar a sua visão, você não saberá para onde mais. E aí, é sempre assim, a porta por onde tem uma saída, você vai ter um grande tumulto, todo mundo tenta ir por ela. Então você fala assim, meu Deus, se eu esperar todo mundo sair, pode ser que eu morra. Olha lá outra porta. Então você olha para essa porta aqui e fala, deve ser uma saída. Se você entrar aqui, é certo que você vai morrer, porque aqui não tem saída. Tem muita gente, muitas pessoas que têm experimentado isso na sua vida. Eles têm aberto portas, mas essas portas não levam eles para a saída. Pelo contrário, levam eles a uma prisão ainda maior. E sabe, se fosse uma situação de risco, as pessoas também empurrariam você. Mesmo que você tentasse voltar, seria tarde demais. Porque quem está vindo aqui, está achando que tem saída, e você não consegue voltar, você não consegue sair. Então, tenha em mente que você precisa estabelecer limites. Tenha em mente que você precisa aumentar os custos. Tenha em mente, sempre, um plano de fuga. Sabe, a brigada ensinava a mim e a você um caminho. E depois que todo mundo saía, tinha lá o local que eles chamavam de ponto de encontro. Se você não sabe o caminho por onde sair, é certo que você não vai encontrar esse local. Então, na primeira semana nós falamos, eu estarei pronto. E para estar pronto, eu vou estabelecer limites nas amizades, nos relacionamentos, nos tipos de contato. Irmãos, se você não consegue controlar a sua mente, se você não consegue controlar as suas emoções, seus sentimentos, você precisa evitar certos lugares. Quem está entendendo isso aqui? Não adianta você pensar assim, eu dou conta. A maioria das pessoas cai diante disso. Então, coloque limites. Diga, essa pessoa não faz mais parte do meu ciclo de amizade, essa pessoa não pode ter mais o meu contato. Sabe, semana passada eu falei aqui que alguns homens muitas vezes recebem no seu WhatsApp um número lá qualquer, que você olha, é até um número de fora do país, dizendo assim, uma foto de mulher geralmente, dizendo oi. E por incrível que pareça, essa semana isso aconteceu comigo. No meu WhatsApp apareceu um número lá, eu vi que era de fora, e era uma mulher, não era uma mulher nua, nada disso, era uma mulher vestida e dizendo oi. Eu falei, eu não conheço ninguém de fora do país que não vai falar o meu nome, que não vai falar, pastor, ou isso, aquilo. Então aquilo, eu não tenho curiosidade para saber. Por quê? Porque eu estabeleci um limite. Mas tem gente que fala, quem será? Quem será, irmão? Você já foi para os Estados Unidos? Conhece alguém lá? Já foi para a Rússia? Não conhece ninguém lá? Já foi, não foi para lugar nenhum, mas ligaram de lá dos Estados Unidos, da Europa para você, e você, vai que alguém conhecido. Não é ninguém conhecido. A propósito, às vezes é conhecido, é Satanás, é o cão. E a pessoa vai lá dizer, oi, mas eu só disse oi, pastor. É exatamente isso. Você pulou o seu limite, avançou o limite. E quando você avança o limite, você está pagando um preço. Deixa eu te dizer, você já parou para pensar que depois de estabelecer o limite, você pular isso e não pensar nas consequências, o custo disso for alto demais? Já pensou uma doença? Já pensou uma gravidez? Já pensou uma morte? Já pensou Já pensou? Não pensei. Pensa, devia, porque esse tema é pense à frente. Já pensou um adultério? Já pensou um furto? Ser receptor de algo roubado? Já pensou que a sua família descobre? Aumente os custos. Aumente os custos, porque é assim. Então, nós terminamos aquela primeira semana declarando, eu estarei pronto. Agora, irmãos, se você não estabelecer limite, você continua o mesmo, caindo como patinho nas ciladas de Satanás, igual. E tem uma coisa, mudança não acontece pelo que eu falo. Tem gente que fala assim, eu mudei, mas o que declara a sua mudança são as suas atitudes, não é o que você fala, é o que eu estou fazendo a partir daquilo. Então quando eu te encontrar
Eu quero que você diga para mim: olha, pastor, eu estabeleci um limite nisso, eu estabeleci um limite nas discussões, eu estabeleci um limite nos gastos, eu não quero mais gastar, eu não quero. Irmãos, cuidado, porque coisas pequenas podem se transformar em grandes confusões lá na frente. Vira para quem está do teu lado, diga para ele: você precisa estar pronto, porque é certo, se você não estiver pronto, você vai cair. Na segunda semana, nós falamos sobre a fidelidade. Você lembra disso? Eu serei fiel. Eu serei fiel. Então, nós colocamos 3 aspectos práticos da vida de Jesus que Ele nos ensinou sobre fidelidade. Quando nós falamos sobre fidelidade, geralmente você pensa, alguém fiel, você conecta isso muitas vezes, pode tirar, irmão, você conecta isso muitas vezes à fidelidade matrimonial. Alguém fiel, aí você pensa, é alguém que não trai, é alguém que não adultera, mas não é só sobre isso. Na verdade, isso é uma pequena parte do que é ser fiel. Então nós olhamos para os evangelhos, olhamos para os ensinamentos de Jesus e precisamos aprender com Ele, porque se eu vou estar pronto diante dessas condições que eu coloquei, a partir disso eu preciso ser fiel àquilo que eu coloquei. Eu estabeleci um limite, eu preciso ser fiel àquilo. Eu pensei em que os custos agora são muito altos, eu não vou tomar essas decisões, eu preciso estar fiel. Eu tenho um plano de fuga, quando o inimigo me cercar, quando as pessoas tentarem me seduzir, eu vou ligar para o meu pastor, eu vou ligar para o meu líder, eu vou ligar para a minha esposa e dizer, olha, daqui a pouco eu vou estar aí. Estabeleça limites, aumente o custo e tenha um plano de fuga e seja fiel a ele, porque não adianta nada. Tem gente que é muito bom de teoria, tem gente que sabe tudo sobre um monte de coisas, mas não pratica aquilo, e por não praticar, vive caindo nas mesmas coisas. Eu não tenho uma experiência profunda com Deus, sabe, com Deus você não precisa ter limite. Alguém diga amém. Não precisa, pode exagerar com o Senhor. Você já parou para pensar que se você exagerasse o tanto que exagera quando você está sendo tentado, se fosse exagerado da mesma medida com o seu relacionamento com Deus, o quanto você seria mudado e transformado por Ele? É essa a ideia. Então ser fiel estabelece em nós a fidelidade do Senhor naquilo que Ele já tem nos dado como direção e transformado em nós. Então nós colocamos 3 aspectos da vida de Jesus sobre fidelidade, porque muitos cristãos dizem, eu sou fiel a Deus apenas, e a ninguém mais. Então Jesus estabelece isso, e a primeira relação que nós colocamos é, seja fiel com as pessoas. E aí, nesse ponto nós colocamos toda a interação. O que é interação? É uma conversa, é um diálogo, estar junto com alguém, é uma oportunidade de agregar valor. Então entenda, quando eu estou com alguém, será que essa pessoa, ao se encontrar comigo, a ter um tempo de conversa, ela vai sair melhor? Será que como cristãos, eu e você, e aí cristãos aqui, não estabelecem limites de igreja, quanto tempo você está, quanto tempo você serve, batismo, não tem nada a ver. Cristão é aquele que segue a Cristo, e aquele que segue a Cristo faz o que Cristo fazia. Jesus melhorava o aspecto da vida das pessoas. Jesus nunca deixou que alguém cruzasse o seu caminho, que tivesse um diálogo com Ele, não fosse melhorado. Até aqueles que não tiveram interação, sabe, física com Ele. Por exemplo, Zaqueu estava numa árvore, Jesus percebeu e foi lá, se encontrou com ele, e fez com que ele melhorasse. Será que como cristãos, nós estamos melhorando a vida das pessoas? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, sabe o grande problema do cristianismo, não do cristianismo, mas do cristão religioso? Ele se torna legalista, e quando nós nos tornamos legalistas, nós não conseguimos trazer alegria na vida da pessoa, trazer uma satisfação, mesmo diante de erros. Quem aqui é pai e mãe? Fala para mim. Essa fala aqui é só, não é retórica, tá? Então presta atenção, não é para você falar mesmo não. Mas responda para você mesmo. Quantas vezes seu filho já errou? Quantas vezes sua filha já errou? Quantas vezes você agiu com amor, com graça, sabe, com mansidão, lidando com isso? Então, a pessoa de Jesus estabelece para nós que toda pessoa que se encontrar conosco vai sair melhor. Você hoje, com certeza, teve oportunidades de fazer com que pessoas se sentissem melhor. Com certeza os ambientes que você foi, nas casas que você almoçou, né? Você almoçou em casa. Irmão, nós temos dificuldades de honra.
Você almoça às vezes na casa de um parente, na casa da mãe, e nem fala: mãe, que coisa maravilhosa, como é bom estar aqui, eu quero abençoar você, eu quero dizer que o quanto eu sou grato pela sua vida. Nós achamos isso comum. Não, faça com que eles se sintam melhores. Você foi almoçar num restaurante hoje, faça essa pessoa se sentir melhor. Faça ela: olha, bom dia, boa tarde, boa noite, pergunte o nome, interaja, interação, para que essa pessoa saia melhor. Quando você terminou de comer, diga para a pessoa: olha, estava tudo maravilhoso, muito obrigado, vocês são excelentes. Você se sentiria bem com isso, sim ou não? Maravilhoso. É isso que Jesus espera. É isso que Jesus quer de nós, que nós possamos interagir com as pessoas e elas saiam melhores. Mas aquela amiga do colégio, mas aquela pessoa da empresa, ela é insuportável. Seja você alguém que transforma o ambiente. Durante muito tempo os cristãos oravam ao Senhor: Senhor, me tira do deserto, me tira do vento, me tira. E Jesus falava: não, agora a ideia é você permanecer lá e você ser a mudança nesse ambiente. Permaneça lá e se transforme. Não transforme apenas o ambiente, mas transforme as pessoas ao seu redor. Toda interação é uma oportunidade de agregar valor às pessoas. A propósito, eu estou achando vocês hoje muito calmo. O pessoal de manhã estava animado. Diga para quem está do teu lado assim: eu estou achando você tão especial hoje. Diga para ele: seu sorriso hoje está diferente. Não é legal? Não é legal? Não é legal? É legal. É legal. É muito bom. Pode ter certeza, essa pessoa já está melhor do que estava há 3 segundos atrás. Só porque você disse: você está tão diferente hoje, você está especial, você está tão maravilhoso, você está tão legal, você está gente boa demais. Sabe, irmãos, essa interação é importante. Em segundo lugar, nós colocamos: seja fiel nos recursos. Todo recurso é uma oportunidade de multiplicar. Então, nós precisamos investir nas vidas das pessoas. Essa semana, nós pregamos isso semana passada. Com certeza você teve a chance essa semana de abençoar alguém, tomar um café, pagar um almoço, pagar um refrigerante. Eu fiz isso. Essa semana, quem pôde tomar um café comigo, quem pôde comer alguma coisa, eu fiz questão de pagar. Sabe por quê? Eu quero praticar aquilo que Cristo nos ensina. Pastor, mas é que eu estou numa situação difícil. Ok, a palavra que nós temos para essa segunda mensagem foi a parábola dos talentos. Jesus disse: se você for fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Então o entendimento é esse: quando você aprende a ser fiel no pouco, Ele vai te dar muitas coisas. Por quê? Porque você perdeu, sabe, a essência daquilo que era material, e agora você está olhando para aquilo que é espiritual. Mais importante do que eu guardar é abençoar alguém. Por quê? Porque Ele disse que você iria multiplicar o que você tem. O texto diz que quem recebeu 5 multiplicou, entregou 10, outro recebeu 2, multiplicou, entregou 4. Sabe, Ele está falando: você é servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas aquele que enterrou, que não entregou nada, Ele disse: por que não entregou? Porque queria guardar, porque tinha medo, porque tinha dúvidas. Ele disse: servo mau e infiel. Então, ser fiel é também investir na vida das pessoas. Sabe, irmãos, peça para Deus, faça essa oração: Senhor, eu quero prosperar tanto, para que quando eu estiver em um lugar e as pessoas falarem assim: vamos dividir a conta, não acontece isso? Sim ou não? Seja eu. Aí você pode pensar assim, você pode ser ousado que nem eu e falar assim: eu quero pagar inteiro. Ou você pode também ser ousado e dizer assim: seja eu a dar a maior parte. Quem está entendendo? Aí falou de pagar, a pessoa nem fala amém. Tá bom, se fosse pagar para você, alguém diga amém. Aí vai dizer amém. Não, que eu seja a pessoa que pague a maior parte. Sabe, impulsionando. Alguém vai dizer assim: não, vamos dividir por igual. Fala assim: não, eu não quero ser igual, eu quero receber mais, eu quero estar à frente, eu estou pensando à frente. Você não sabe, mas eu recebi uma palavra de que quando eu invisto na sua vida, Deus multiplica. Então o que eu estou dando aqui vai ser multiplicado por 100, por 200, você nem sabe. Você está entendendo? É sobre isso, é sobre essas coisas. A semana passada
nós liberamos algumas palavras sobre trabalho, sobre aumento de salário. Algumas pessoas me procuraram e diziam assim: pastor, aconteceu, mas não aconteceu porque eu falei, aconteceu porque você creu. Aconteceu porque você tomou posse e falou assim: o meu Deus. E aí você entendeu e diz assim: isso aqui não é para mim dizer, olha como eu estou recebendo, olha como eu tive um aumento. Não, isso aqui é para eu abençoar outros, porque o que estou recebendo agora Deus vai multiplicar. Porque eu quero chegar e me apresentar diante dele e dizer assim: a propósito, ninguém deveria chegar diante de Deus de mãos vazias. Por quê? Porque ele é galardoador, ele abençoa os que andam com ele, os que amam. Não faz sentido a gente passar um final de semana aqui sem entregar nada ao Senhor, sem, sabe, de mãos vazias. Pastor, mas está difícil, então busque o Senhor, porque a palavra do Senhor diz: se você confiar os seus caminhos a Ele, crescer em confiança e em fé, Ele mudará o seu destino. É falta de fé, é falta de ação. Não, quando eu tiver, então eu vou fazer isso. Quando as coisas melhorarem, quando então, nunca vai ser. Ele está provando a sua fé. O menino chegou lá, como o Alan disse, com 5 pães, tomaram tudo dele, mas ele multiplicou. Quando você doa, Deus multiplica. Deus multiplica. E não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Você não quer viver isso? Então não faça, não doe, não semeie, não tem problema nenhum. Isso aqui é só uma matemática dos santos. Quem confia, abre as mãos e abençoa as vidas, abençoa a casa do Senhor. Isso é fácil, não é difícil. Então, eu serei fiel nos meus recursos. Quando Deus me prospera, quando Deus me dá condição, eu vou lá e abençoo a vida de pessoa. Eu não estou falando para você fazer no crédito, não é isso. Porque tem gente que sai daqui daí e passa no cartão de crédito. Crédito não é seu, irmão. Amém? Não é no crédito, é você ter condição de poder abençoar as pessoas, porque daí depois no crédito você vai ficar arrebentado, com o seu limite estourado lá, e aí você vai dizer assim: é que eu estava fazendo, Deus está falando assim: mas não pedi para você dar o que você não tem. Eu nunca pedi para você dar o que você não tem, porque primeiro Deus nos dá, primeiro Ele nos dá, Ele nunca vai ficar devendo nada para mim e para você. Então, use os seus recursos para isso. Terceiro ponto e final lá, nós falamos ser fiel no propósito do Senhor. Todo direcionamento é uma oportunidade de obedecer a Deus. E nós falamos sobre como obedecer a Deus no nosso chamado. Nós vivemos dizendo aqui na frente que nós somos uma igreja em grupos pequenos, em células, em pessoas que se multiplicam no caráter de Cristo, em pessoas que são ativas naquilo que Ele nos chamou. Então Ele disse: ide por toda a terra, fazei discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado. Nós estamos cumprindo o que Deus nos chamou. Não importa se nós vamos chegar a 1.000, 5.000, 10.000, o que importa é chegar lá e dizer assim: eu fui fiel no que o Senhor pediu. O Senhor pediu discípulos, está aqui, ó, fiz discípulos. Ele não vai te perguntar quantos você fez, Ele vai perguntar se você fez. Esse é o ponto. Então dedique a sua vida a isso. Não, pastor, mas porque eu entrei aqui hoje para mudar a sua vida. Isso muda a vida. Eu vou provar para você nesse culto que amar vidas, falar do amor de Cristo a elas, muda a sua história. Mas é que eu não estou pronto ainda. Eu vou te mostrar que mesmo alguém não estando pronto, Deus pode usar a vida dele e dela de forma poderosa. Não há desculpa nem justificativas para aquilo que a gente não quer fazer, porque dizemos: eu amo a Deus, eu amo a presença dele, mas não quero obedecê-lo naquilo que ele nos chamou. Não, isso aí é o pastor que inventou. Leia Mateus 28, 18. Leia a Bíblia e você vai ver que Jesus nunca mandou a gente ir para os montes, ficar lá orando até que ele volte. Nunca mandou que a gente fizesse um monte de coisa que a gente como igreja faz. Mas o que ele mandou é: vão e façam discípulos, batizando, ensinando tudo o que eu vos ensinei. Quantos aqui têm aprendido com Jesus? Sabe como você fala assim: eu falei amém, mas como é que eu aprendo com Jesus? Lendo a Bíblia. Você lê a Bíblia e aprende com Jesus. Não, porque eu não quero seguir pastor. Siga Jesus. Sabe por quê? Porque em algum momento a encruzilhada vai fechar, você não tem para onde ir. Você vai precisar de um corpo, você vai precisar de pessoas, você vai precisar de liderança. Você pode tentar fazer sozinho, mas ele fez a obra dele para fazer em companhia. Por isso ele diz: forma discípulos. Por isso quando ele envia lá em Lucas, ele manda de 2 em 2. Não é para viver sozinho. A propósito, nós fomos criados para viver em comunhão, em comunidade. No céu, a nossa mansão celestial não é várias casinhas.
Não é uma casinha, a minha ali, a minha é nesse bairro. Não tem não, irmão. A mansão celestial é o lugar. O lugar. Não é um lugar, é o lugar. Todos nós estaremos lá, junto e misturado. Os corintianos também, se converterem, vão estar lá. Vão estar lá. Então, ser fiel ao chamado é a coisa mais maravilhosa que existe. Eu amo quando alguém vem e fala assim: eu quero abrir uma célula, eu quero abrir uma célula, eu quero. Sabe, irmãos, alguém disse assim, conversando com uma pessoa, na verdade eu não estava conversando, eu estava escutando, e uma pessoa disse assim: eu quero abrir uma célula, eu tenho vontade, mas a minha dificuldade é, eu não consigo orar em público. Não precisa. Não precisa orar em público. Não precisa orar. Célula é um lugar de comunhão. Jesus diz assim: você quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e em secreto, o seu pai te ouvirá em secreto. Não precisa orar. Você pode fazer a célula sem orar. Não precisa. Sabe, a gente estabelece limites para algumas coisas. Ah, é que eu não sei falar direito. Não precisa falar direito. Ah, mas que se eu for falar vai durar 5 minutos. Tá bom. Todo mundo vai querer ir na sua célula, porque a pessoa fala assim: eu fui na célula do fulano, foi rápida demais, é muito legal, cara, rapidinho a gente está em casa, você vai ver a sua célula, vai bombar. Tem gente dando risada de si mesmo. É verdade. Eu, se eu fosse numa célula que durasse mais de 1 hora, eu falei assim: nunca mais volto, pelo amor de Deus. 1 hora lá, não volto mais. Célula é um ambiente de comunhão, um ambiente de crescimento mútuo. Então, a palavra não determina. O que determina é um relacionamento. Sim ou não? O quanto eu vou me relacionar com aquela pessoa, o quanto eu vou mostrar para ela o que é o evangelho de verdade. É isso que nós queremos. Que você estabeleça isso. Seja fiel ao seu chamado. Seja fiel aos seus relacionamentos com as pessoas. Seja fiel com os seus recursos. Seja fiel com o seu propósito. Diga para quem está do seu lado: eu quero ser fiel. Ou melhor, diga para ele: eu serei fiel. Amém? Porque sabe, a grande questão aqui, para mim, não é se você vai ser ou não. A grande questão é que se eu vou ser ou não. Porque a salvação é individual. Só que lá no texto da parábola dos talentos, o texto termina dizendo assim: e o Senhor daqueles 3 homens voltou de viagem. E a Bíblia diz que ele voltou para prestar contas. Irmãos, isso tem mexido muito comigo nesses dias. Pastor, você não conhecia esse texto? Claro que conheço. Mas para cada fase das nossas vidas, esses textos vão tendo um entendimento muito maior. Irmão, você já parou para pensar que ele virá para prestar conta com você? Não é prestar conta com o seu marido. Não, porque o meu marido. Não, porque o meu pastor. Não, porque o meu líder. É com você. Ele vai prestar conta com você. Você está trabalhando lá, Gustavo. Aí no fechamento do teu turno, você tem que prestar conta. Você fala assim: peraí, vou ligar para o meu pastor. Não, mano, você não precisa prestar conta para o seu pastor. Você tem que prestar conta com o seu Senhor, com quem manda. Então você chegar lá, você vai dizer: não, é que o meu pastor. Ele vai dizer assim: não, é com você. Não porque é minha esposa, não porque é minha igreja. Não, é com você. Para. Você foi fiel ao que eu te pedi? Você foi fiel com as pessoas? As pessoas saíam melhor? Irmão, crente que anda com a cabeça baixa é uma vergonha para o evangelho, porque você tem que sorrir para todo mundo. Eu entro nos mercados agora, eu passo cada vergonha, porque nós estávamos num lugar um dia, eu falei com a Ana, falei: nossa, aqui quase ninguém nos conhece, e tem umas pessoas que passam assim, ó. Ela falou assim: eu também percebi isso. Eu falei: o negócio é estranho aqui. Mas olha só, esses dias nós estávamos no mercado, e tinha um rapaz na fila, e eu estava conversando com ela, e o rapaz foi olhando para mim, eu falei: opa. Ele olhou assim, eu falei: ixi, você não me conhece não, achei que ele me conhecia. Às vezes eu estou no caixa, e a pessoa fala assim: você é pastor, né? Eu falo assim: me achou, né? É assim, sabe? Então, o cristão tem que andar por aí, sorriso aberto, paraquedas mesmo. Todo mundo fala: já vou saber que você é da Zoe, só porque você anda sorrindo por aí. Encontrei na rua alguém sorrindo para mim: é da Zoe. Olha o Gustavo, olha lá, para de rir, homem.
Tá bom já, tá se abrindo. Ah, tá brincando. É uma delícia, por quê? Porque eu encontro e falo assim: oi, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo certo. Nós somos pessoas queridas, porque somos discípulos de Jesus. Sorria mais, alegre mais as pessoas que você encontra. Para terminar, nós vamos falar hoje sobre o próximo, esse tema que tem mexido conosco. Pense à frente. É como eu posso me tornar um influenciador. É outro negócio lá, irmão. Isso aí está errado ainda, né? Brincadeira, hein, irmão? Você judia de mim. Você me persegue mesmo, né, cara? Mas não, você é sério mesmo, cara. Vem aqui, vem aqui. Não, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, rapaz. O que eu falei para você essa semana? Lembra no grupo que você estava lá? Eu não falei? Você não fez gracinha comigo lá? Fez gracinha comigo. Fez figurinha minha. Eu não falei que você ia pagar isso? Vem aqui para a câmera te pegar agora. Esse aqui, irmão, ó. Esse aqui. Saiu lá do Amazonas para vir aqui. Tá tudo bem com você agora? Você está gostando do pessoal aqui? Dá um oi para eles e fala: oi. Pode ir agora. Isso. Vai fazer mais figurinha minha? Não vai não, né? Então tá bom. Agora, o que o Tiago fez é ser um influenciador, porque ele criou a figurinha e todo mundo se alegrou, menos eu, Tiago. Então, olha só, hoje nós queremos falar sobre eu serei um influenciador ou influenciador. A propósito, tem algum influencer, algum famoso influenciador aqui hoje, nessa noite? Alguém? Erga a mão aí. Pelo menos uns 30 mil seguidores, de dieta, de como isso. Você já viu, gente? Na internet tem de tudo, né? O influenciador de discipulado, ele não discipula ninguém. Ele só fala como discipular, mas ele não discipula ninguém, né? O pastor que ensina sobre discipulado, você vai na igreja dele, não tem discipulado, mas ele está lá ensinando, e todo mundo segue. E ainda manda para mim: ó, pastor, que legal. Eu falo assim: entra na igreja, não tem célula. Como é que ele discipula? Onde é que ele faz esse negócio? Então, irmãos, influenciadores existem de todas as maneiras. Na nossa cabeça hoje, quando nós falamos influenciador, geralmente puxa para um lado pejorativo. Geralmente vai puxar para um lado aonde nós sempre achamos assim: é alguém muitas vezes raso no entendimento, até mesmo intelectual. Se a pessoa é rasa intelectualmente, imagina os que seguem, né? Então, essa pessoa muitas vezes está nos influenciando a tomar decisões que na maioria das vezes está ligado a um produto, porque é assim que influenciadores ganham a vida, vendendo tipos de produtos. Às vezes eles nem usam aquele produto, mas eles falam que é bom, e você vai lá e compra, porque o fulano que você segue vai lá. Então, se eu pensasse hoje sobre influenciadores, o título hoje está muito pejorativo. Então a gente fala assim: eu não sou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a expectativa nossa nessa noite é que, se você entendesse o que é ser um influenciador de verdade, na raiz da essência do que é ser influente, você diria: eu sou um influenciador. Porque com certeza, quantos pais nós temos aqui? Pai e mãe. Você é um influenciador dentro da sua casa? Posso ouvir um amém? Porque se você não for, alguém vai ser. Então, influência é muito saudável para cada um de nós. O problema é que essa palavra tem sido usada pelo diabo para definitivamente apontar áreas que muitas vezes nos afastam do primor de Deus. Então, o influenciador hoje passa por esse momento. Mas sabe, uma coisa importante para mim e para você é: se nós perguntássemos agora, você tem falado de Jesus para alguém? Você tem ensinado sobre o Evangelho? Você tem sido um testemunho para que as pessoas possam te ver? Então, com certeza, você se torna um influenciador. E talvez no final desse culto, nós vamos fazer essa pergunta de novo. Você vai erguer sua mão e vai dizer assim: eu serei um influenciador. Então, você talvez possa pensar: como eu posso ser um influenciador? Na sua célula, na sua casa, na sua escola, na academia, no casamento. Sabe, é importante eu e você nessa manhã entendermos que os discípulos que Jesus pede para que nós primeiro possamos ser e depois façamos, serão influenciadores na vida de outras pessoas. A propósito, diga para quem está do seu lado: eu serei um influenciador. Agora, como podemos fazer isso?
como nós podemos nos tornarmos isso? Jesus vai trazer uma prática da vivência dele no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, é o famoso sermão da montanha. Então Jesus vai estabelecer nesse sermão os princípios básicos, elementares da fé cristã. Quando você se torna um cristão, é essencial que você leia o sermão da montanha, que você, saiba que bem-aventurados são aqueles que buscam o Senhor, bem-aventurados são aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que clamam. Então você precisa saber que feliz é aquele que anda segundo o conselho do Senhor. O Mateus 5, 6 e 7, esses 3 capítulos falam sobre o sermão da montanha, onde Jesus estabelece, um cristão é estabelecido a partir disso. Então Jesus coloca os parâmetros, e depois de ensinar todas as coisas, ele fala: agora eu vou mostrar para você o que você se tornou. E aí, ele vai escrever agora, não mais para uma multidão, mas ele vai escrever para aqueles que decidiram praticar o que ele ensinou. Nessa noite, nessa série, nós estamos ensinando coisas que precisam ser levadas à prática. Não adianta você saber, você precisa praticar. Então, depois de ensinar, Jesus no capítulo 5, versículo 13, ele vai falar: o que eu me torno a partir de cumprir e aprender os princípios elementares da fé cristã. Mateus 5,13, ele diz assim: vós sois o sal da terra. Olha só que coisa importante. Ele está dizendo: você é o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Então há uma função para nossas vidas. Vós sois sal da terra. O sal serve para manter a carne saudável, serve para dar sabor a muitas coisas. A minha esposa, ela gosta de comer às vezes salada muito sem sal, de forma natural. Eu não gosto, tem que pôr sal. Então, se você foi comer um churrasco hoje, a propósito, quem comeu um churrasco hoje? Deixa eu ver. Felipe, de novo, né? E não me chamou, né? Depois você vem falando, mandando mensagenzinha que você me ama, que não sei o que, né? Tá bom. Então, olha só, se você vai num churrasco e o cara que está assando lá está mais preocupado se a carne está crua, se está assada, não sei o quê, e aí te serve, e você come e fala assim: está sem sal. Apesar de que a carne seja boa, apesar de que o churrasco esteja bem ali, animado, a carne, quando está sem sal, parece que perde um pouco do sabor, sim ou não? Aí você fica ali, todo mundo fica meio jururu, né? Aí daqui a pouco, alguém que não aguenta, né? Que fala assim: esse churrasqueiro não sabe de nada, cara, ele não entende nada. Ele vai lá e fala assim: viu, vamos colocar um pouquinho mais de... E você joga o sal. Quando ele serve aquela rodada lá, todo mundo fala: uau, que delícia! Na verdade, o que a gente gosta de comer mesmo no churrasco é o sal, né? A carne, se qualquer uma, mas se tiver salgada, isso é importante. Por quê? Porque o sal dá sabor. Nós somos chamados para, como sal, mudar o ambiente aonde nós estamos. Se há um ambiente aonde há dor, sofrimento, eu e você estamos lá para mudar aquele ambiente. Se há um ambiente onde há desconfiança, insegurança, nós entramos naquele ambiente para trazer as convicções do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. É isso que nós estamos fazendo, é para isso que nós estamos vivendo. Jesus diz: depois de aprender todos os princípios elementares, você é sal da terra. Eu te escolhi para você dar sabor. Eu escolhi você para que você mude a experiência das pessoas. Então esse é o chamado de Deus. Versículo 14 ele diz: vós sois também luz do mundo. Ele não está dizendo que ele também é, mas ele está dizendo: depois de me seguir, você também é luz para o mundo. E para que serve a luz? Para iluminar. Na Bíblia, luz e trevas corresponde a sabedoria e ignorância. Luz, sabedoria; trevas, ignorância. É alguém que não sabe, é alguém que não conhece. Por quê? Porque não consegue enxergar. Nas trevas eu não consigo ver. Então ele está dizendo: você é luz, você ilumina o caminho para essas pessoas. E aí nós precisamos entender uma coisa: quando ele diz você é luz, primeiro você está indo por esse caminho. Não é que você ilumina para alguém, você ilumina o caminho que você, por ser discípulo de Jesus, por onde você vai, o caminho está iluminado. Tem gente que pensa que está segurando uma lanterna. Não é sobre isso. Então tá, eu vou segurar uma lanterna e as pessoas vão andar. Não é sobre isso. Ele está falando, eles vão olhar para você, e porque você consegue ver o caminho, eles vão te seguir. Uma vez a gente foi para
Minas Gerais, e era um lugar, um sertão assim, e os tios da Ana moravam em um sítio. Então a gente não queria ir de carro, queria aventuras, entendeu? Onça, esse negócio correr atrás da gente, a gente estava atrás disso aí. E a gente falou, vamos lá, e depois a gente volta. Foi ficando escuro, e a gente foi deixando, e ficou escuro. E aí na hora de voltar só tinha uma lanterna. Então, olha só, a ideia da gente: alguém com a lanterna vai no fim da fila iluminando o caminho da frente. É claro que a lanterna não ia chegar lá na frente. Alguém tropeçou, já levou um pacote, já virou aquela anarquia. O que nós pensamos? Está errado, a luz tem que ir porque quem está indo na frente está vendo o caminho, os outros seguem pelo caminho. É sobre isso que Jesus está falando. É sobre se tornar alguém que mostra caminhos, mesmo nos piores dias, mesmo nos piores momentos da vida de alguém. Quando você chega e a presença de Jesus em você, você mostra o caminho para aquela situação. É sobre isso. Então, Jesus termina dizendo, no versículo 14 ainda: não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Você coloca ela, todo mundo vai ver. Então, por mais que você fale, eu não quero ser destaque, vai ser. Você está procurando destaque na vida? Você está procurando influenciar alguém? Seja sal, seja luz. Com certeza você vai ser notado, porque num lugar onde não tem sal, todo mundo percebe. Está sem sal, né? Não, eu notei. Você também? Eu também. Sem sal, todo mundo nota. Mas quando chega alguém com aqueles pacotinhos do sal, todo mundo fala, dá um. Você vai ser o destaque, porque você é sal. Num ambiente de trevas, aonde você chega, você pode se tornar luz. Para sermos sal e luz, precisamos decidir antecipadamente influenciar outras pessoas. Ele está dizendo, você vai ser sal, você vai ser luz. Queira você ou não, isso já está no cristão. Sabe como é que é isso? Se você trabalha e diz para todo mundo que você é um cristão, é certo, você vai ser notado. Eles vão olhar para você e dizer assim, viu, fulano é crente. De uma forma pejorativa eles vão dizer assim, você não é crente? Agora eu quero ver o que você vai fazer. Mas por outro lado, talvez mesmo sendo alguém que por algum momento passa um momento, entre aspas, de constrangimento por ser cristão, saiba de uma coisa: a pessoa que está ali dando risada ou fazendo alguma brincadeira de mau gosto com você, em algum momento lá na frente ela vai voltar e vai dizer, olha, quer saber de uma coisa? Eu estava lá, eu dava risada de você, eu olhava para tudo isso, eu achava isso uma bobagem, mas sabe de uma coisa? Eu agora quero conhecer essa alegria, eu quero saber, porque aonde eu tenho ido, com quem eu tenho andado, é tudo passageiro, é tudo temporal. A gente tem que fazer um monte de coisa errada para ter um momento de alegria, e a gente olha para você, você chega aqui segunda, terça, quarta, qualquer dia você está bem, nós notamos você. Então eu estou aqui, o que é que está acontecendo? O que é que você faz? Onde é que você vai? Quem é que você conhece? Você vai dizer assim para ele, agora sim você encontrou o caminho certo, eu quero te apresentar Jesus, porque Ele vive em mim. Essa é a vida do cristão, é para isso que nós vivemos. Você está num ambiente, declare-se ao ambiente, tem um homem e uma mulher de Deus aqui nesse ambiente. Em algum momento eles vão te procurar, pode ter certeza. Eles podem te acusar por um tempo, podem fazer chacota, mas em algum momento eles vão dizer, tem um homem de Deus, nós sabemos onde ele está, vamos lá. Todos nós precisamos dele, todos nós precisamos. O mundo precisa disso. Saiba, o mundo precisa que os cristãos se revelem. Então, decida agora assumir na sua vida que você vai ser usado por Deus para mudar, transformar uma multidão através da sua vida. Amém? Então, eu separei 3 aspectos importantes aonde nós podemos influenciar a vida das pessoas com a nossa maneira de viver. 3 aspectos, nós vamos falar sobre eles rapidamente, vamos orar e você vai para casa praticar. Porque é assim a vida do cristão. A prática é que define o que seremos. A primeira coisa então que eu separei aqui, que nós podemos influenciar é: eu serei um influenciador com a minha oração. Mateus 7,7, Jesus vai dizer assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta. Então ele está dizendo, há um caminho para a oração, aonde eu posso influenciar pessoas. Entenda, há uma forma de evangelizar através da oração.
sabe, ela não é uma forma definitiva. Você começa a evangelizar muitas vezes pela oração. Pastor, como é isso? Como evangelizar pela oração? A pessoa tem que estar do meu lado e eu vou orando? Não. Quando você não consegue falar de Jesus para alguém, fala dela para Jesus. Na oração você vai dizer o nome dessa pessoa, você vai dizer aonde ela está, e você vai clamando, dizendo: Senhor, toca na vida dessa pessoa, Senhor, age na vida dela, Senhor, toca o coração, em algum momento desse dia que ela tenha uma experiência com o Senhor, sabe, isso é potencial de Deus. Ele está dizendo: peça, e você vai receber. O texto é claro. Ele diz: se você pedir, será dado. Se você buscar, você vai encontrar. Bata, então a porta vai se abrir. Ah, pastor, a porta não se abre. Você tem pedido, você tem buscado, você tem se colocado à disposição para isso. Então a oração, estar persistente, a oração é importante. A oração deve ser parte estratégica da nossa influência. Aonde? Nos nossos negócios, nas decisões que nós temos que tomar. Eu preciso orar. Eu não posso simplesmente tomar decisões sem ter um tempo de oração. Então eu preciso fazer uso da oração na minha estratégia de influência. Sabe, irmãos, o grande erro nosso é tentar convencer as pessoas através do que falamos diretamente a elas. Quando a gente começa a tentar convencer alguém diretamente, nós vamos errar, porque a Bíblia diz que o papel do convencimento não é meu e seu, é do Espírito Santo. A própria Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos mostra toda a verdade. Alguém diz: eu quero saber toda a verdade. O Espírito Santo é que mostra a você. Ele é o Espírito revelador. Essa é uma decisão que eu e você precisamos fazer. Sabe, algumas decisões nós tomamos sem orar. E por que tomamos decisões sem orar? Muitas vezes as consequências, elas vêm sobre nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Algumas semanas atrás, eu pagava um consórcio de uma moto, mas eu não sabia que era só para moto. Eu comprei o consórcio e depois que eu descobri que era só para moto. Aí um dia, depois de 3 anos pagando, a pessoa me ligou e falou assim: foi sorteado. Eu falei: glória a Deus. Eu falei: manda esse dinheiro para cá. Ela falou: não, o dinheiro é para comprar moto. Eu falei: não, eu fui enganado. Eu não tenho nem carteira para moto, eu comprei para ajudar. Não, é para comprar moto. Então eu falei: agora lascou, vou ter que comprar uma moto. Não, fui atrás da moto. Comecei lá a pesquisar. E aí achei uma loja bem conhecida de um amigo meu. E o vendedor começou a falar comigo: não, eu sei que você conhece o dono aqui e tal, vou te preparar uma moto top. Qualquer moto para mim é top, irmão, não entendo nada. Então, menos CG, né, irmão? CG não, era mais para cima. Aí olha só, ele falou assim: olha, mandou para mim uma GS. Quem sabe o que é uma GS? Você sabe, né? É uma BMW, irmão. Ele mandou lá, eu fiquei entusiasmado. Falei: mas imagina, eu já vou montar numa BMW. E tô lá tal. E aí ele, black não sei o que lá tal. Eu fiquei impressionado, mostrei para a pastora. Eu falei assim: olha só, já pensou, não é que bonito nós andando nisso aqui e tal. E ele tal. E aí ele falou assim: só que é o seguinte, pastor. Não, ele não falou pastor. Só que é o seguinte, Fábio, tem que fechar agora, porque tem outros caras interessados. Quem aqui já trabalhou com vendedor? Essa é a conversa mais antiga de vendedor, irmão. Quem cai nisso ainda é bobo. Toda vez que você quer comprar, não tem ninguém dando lance. Você fala, o cara fala assim: tem 2 já interessados. Então vende para eles, ué. Está interessado faz 3 dias. Ele falou para mim: tem um cara muito interessado. E eu falei para ele: não posso tomar essa decisão. Ó, eu não sei se amanhã esse cara não vai fechar. Eu falei: se ele fechar, é porque essa moto não é para mim. Mas eu fiquei seduzido. Fiquei seduzido. Aí o que eu fiz? Que eu sou curioso, irmãos. Eu vou pesquisar. Coloquei tudo, moto, BMW e tal. Aí eu fui indo para os detalhes, porque detalhes são importantes. Sim ou não? São importantes. Aí eu fui indo para os detalhes. Sabe o que eu encontrei? Sobre as manutenções de como é que chama? Preventivas. É uma coisa absurda. Manutenção, ninguém que quer comprar uma moto quer saber de manutenção preventiva. Eu quero. Eu abri o YouTube lá, o cara falou assim: cuidado. Quando ele falou cuidado, eu falei: Deus, cuidado. Quando você for comprar uma moto BMW, olhe as seguintes coisas. Falou várias coisas e ele falou assim: a quilometragem. Eu falei: quilometragem, essa moto aqui está com
18 mil quilômetros, está novinha. Ele falou, por quê? Porque com 10 mil quilômetros, tem outras revisões antes, mas com 10 mil é uma primeira revisão grande. Você vai gastar em torno de 4 mil reais. Eu falei, o quê? Para trocar o óleo do meu carro, eu gasto 300. Mas piora. Ele falou, outro ponto, com 20 mil, a moto tinha 18, com 20 mil, ainda é maior o gasto, pode chegar a 11 mil. Eu falei assim, você já pensou se eu tivesse feito o Pix de, como é que chama? Sinal? Eu ia perder o sinal, eu ia perder até a cabeça, acho que a pastora me matava. Mas eu falei assim, não posso decidir isso hoje. Não posso decidir. Nunca mais decidi. Porque eu nem retornei mais ligação. Sabe por quê? Porque às vezes o nosso coração quer algo, e a gente é arrastado e seduzido, simplesmente porque não orou, não colocou em prática algo que é maravilhoso, algo que é, sabe, para nos dar alegria, podia nos trazer uma tristeza muito grande. Então, se você quer se tornar um grande influenciador, comece a orar. Quando nós oramos, Deus abre as portas de verdade. Quando nós oramos, Deus abre as portas de emprego. Quando nós oramos, Deus traz aumento. Quando nós oramos, os problemas familiares, os problemas judiciais vão embora. Ele abre as portas de solução. Quantos creem nisso? Diga amém. Então diga para a pessoa que está do teu lado, eu quero me tornar um influenciador. Eu vou usar a minha oração para isso. A propósito, quem está aqui e precisa de oração? Deixa eu ver, erga a mão bem alto. Pode ficar de pé? Fica de pé, você está precisando de oração. Olha só, porque nós temos que praticar, sim ou não? Temos que praticar. Então nós vamos praticar. A primeira ação nossa é, põe lá, nas nossas orações. Eu serei um influenciador com as minhas orações. Então, meu Deus, de manhã tinha mais crente, sabe, irmão? Estou brincando. Levantou menos pessoas, eles já oravam. Mas se você está precisando de oração, tudo bem. Alguém que está aí do seu lado agora, porque aqui está quase difícil, porque está quase todo mundo precisando, Senhor. Esse exemplo não ficou bom essa noite. Mas olha só, se tem alguém aí do seu lado, e não importa se está no mesmo barco que você, angustiado, coloca a mão no ombro dessa pessoa aí. Você que está sentado, fica de pé agora. Fica de pé aí, fica de pé, coloca a mão no ombro dessa pessoa, e nós vamos orar. Porque o texto diz assim, ó: peçam e lhe será, busquem e encontrarão. Ele diz, batam e a porta será aberta. Deixa eu te falar uma coisa, essa coisa aqui de bater e a porta, não dá para a gente ficar por aí, dizendo assim, ora por mim, é legal, mas é o que ele está falando. Ele não está falando assim, se o seu irmão pedir, você vai receber. Se o seu irmão, se o pastor buscar, você vai encontrar. Se o pastor bater na porta, o líder, a porta vai se abrir. Não. Eu lembro que quando minha mãe morava num apartamento, tinha lá aquele olhinho mágico. Então, se apertava a campainha, a pessoa olhava para aquele olhinho, e quando ela via alguém lá do outro lado que era conhecido, o que ele fazia? Abria a porta. Agora sabe, se você não busca o Senhor, se você não encontra a intimidade com Deus, e você pede, viu, dá para você bater nessa porta aqui para mim? E ele vai lá e bate na porta, mas a pessoa que está lá dentro olha e fala assim, eu não conheço. E quando você não conhece, você não abre a porta. Por isso ele está dizendo, peçam, busquem, batam e ele abrirá. Há um propósito de um processo de Deus em ouvir a sua oração. Primeiro, você tem que abrir a sua boca, você tem que buscar, e depois, pessoas com você, juntos. A palavra de Deus diz que quando nós concordarmos, você entendeu? Quando a gente concordar, unidos em oração, Deus responderá. Mas você tem que fazer a sua parte. Então agora nós vamos orar. Nós vamos orar, eu não sei qual é o seu problema, essa pessoa que está aí do seu lado também não precisa saber. O que ela precisa saber é, se ela pedir, Deus vai fazer. Se ela buscar, você vai encontrar. Se ela bater junto com você, ambos, buscando o Senhor, Deus abrirá as portas. Eu não sei se é emprego, eu não sei se é doença, eu não sei se é emocional, eu não sei se você quer desistir da vida, eu não sei se é financeiro, eu não sei, mas isso pouco importa. Deus está aqui, e onde
nós concordamos a ligação nos céus. E quando os céus se abrem, então o Senhor derrama as bênçãos. Podemos orar? Feche seus olhos aí onde você está. E eu vou pedir para que você que está aí comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Ah, pastor, eu não sei orar. Está ali, ó. Senhor, eu estou te pedindo. Senhor, eu estou te buscando. Senhor, eu estou batendo. Senhor, abre a porta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abrirá. Senhor, eu estou batendo. Eu estou buscando. Abre essa porta agora. Abre essa circunstância. Muda essa doença. Traz a cura. Traz restauração. Abre as portas de emprego. Aquele que busca, aquele que bate, aquele que pede, receberá. Ele está aqui nessa noite para nos dar entendimento daquilo que o Senhor tem para mim e para você, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu estou buscando, eu estou pedindo, eu estou clamando junto com você. Nós estamos batendo as portas e Ele abrirá. Há um consolo do Senhor chegando na sua vida, há uma provisão do Senhor te alcançando, há um milagre de Deus na sua direção. Se você pedir com fé, Ele responderá do alto. Alegria virá sobre a sua mente, um coração de adorador, uma mente saudável, buscando e clamando pela presença dEle, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O nome de Jesus, nome que está sobre todo nome, vem sobre a sua vida agora. Traz cura, traz restauração, mas acima de tudo, Ele ouvirá a sua oração, Ele ouvirá o seu clamor. Continue. Continue. Aleluia. Ele ouvirá a sua oração, Ele ouvirá e Ele responderá, em nome de Jesus. Antes de você se assentar, Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses capítulo 4, não senta ainda. Olha só, olha o que ele está dizendo ali. Vamos ler junto? Porque o que você acabou de fazer? Orar. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Porque sabe o que acontece? A gente espiritualiza muitas coisas. A gente fala assim: ah, sobre isso eu não preciso orar porque Deus sabe. Não. Que negócio é esse? Ele está falando: peça, busque, ore, clame. Aí você fala: Deus sabe de tudo. Não. Ele está pedindo: eu quero saber, eu quero ver o quanto isso é importante para você. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. O apóstolo Paulo, não é o fulano lá não é o vizinho, é o apóstolo Paulo. Ele está dizendo, vamos ler junto no 3, 1, 2, 3. Versículo 3. Vai. Você está entendendo isso aqui? Olha só o que ele está dizendo. Você tem que se dedicar na oração. Não fica achando as coisas vão acontecer. Paulo está pregando o evangelho. De quem? De Cristo. Para quem? Para Deus. E ele fala: orem por nós, para Deus abrir uma. Ele vai abrir uma porta. Ele vai abrir uma porta. Você está pensando: ah, Deus sabe. Ele está dizendo: clama. Orem juntos. Deus vai abrir uma porta. Deus vai abrir uma porta, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Uau, é demais. Pode se sentar. Eu serei um influenciador e vou usar a minha oração para isso. Segundo, a propósito, nossa sala de oração está aberta há mais de 3 anos. Cadê o Daimo? Quantos anos, Daimo? 4 anos. Há 4 anos, essa igreja está aberta das 5h30 às 8 da manhã, todos os dias, para oração. Você vai chegar no céu e Jesus vai falar assim: por que você não orou? Eu falo: não tinha tempo. Era 5h30 que abria a igreja, irmã. Dava tempo para você ter ido. Por que você não orou? Então ore, pode tirar. Ore. Segundo, e nós vamos rapidinho para esses dois, para você ir para casa. Eu serei influenciador com o meu exemplo. Jesus está dizendo: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Agora, o mundo precisa de sal, porque é impuro. O sal
purifica. O mundo precisa de luz porque está em trevas. Nós somos chamados para nos tornarmos exemplos para essas pessoas. Então escute, você pode usar a sua oração para ser um influenciador. É maravilhoso, sabe? Quando a semana passada eu orei e declarei sobre algumas pessoas, e elas vieram: pastor, Deus abriu uma porta de emprego, pastor, eu tive um aumento de salário. Eu falei assim: cara, que coisa boa, que coisa maravilhosa, porque a palavra de Deus não é em vão. Então você é prova viva de que Deus faz e continua fazendo. Agora o nosso exemplo arrasta as pessoas. O apóstolo Paulo, junto com Silas, eles foram pregar em Atos, eu coloquei o texto aí, 16, depois você anota, lê em casa. Em Atos 16 eles estão pregando, e aí por inveja, por causa do lucros, sabe, de forma ilegal, as pessoas prendem eles, batem neles, jogam eles nas prisões, e eles estão lá presos agora, porque estavam fazendo as coisas certas, porque estavam falando do amor de Cristo, e eles estão lá dentro. E qualquer um nessa situação diria assim: poxa, estava pregando. Você já nunca sofreu, sabe, às vezes as pessoas falam assim: quando eu estava no mundo, parecia que as coisas não tinham problema, aí eu vim para a igreja, tudo piorou. Que piorou? Tá maluco? Que piorou nada. Pastor, então por que começou a acontecer as coisas? Sabe por quê? Porque antes você não era adversário, você jogava no time. O diabo não se preocupa com quem joga no time dele. É por isso que não acontecia nada. Mas às vezes você está vindo para a igreja e alguém bate no seu carro. Você está vindo para a igreja e alguém te fecha. Sabe, você está falando de Jesus e alguém te critica. São coisas que estão nos testando como exemplo. Eu permanecerei firme. O apóstolo Paulo e Silas foram chicoteados. As chicotadas romanas arrancavam um pedaço do corpo. E eles agora são lançados dentro da prisão, estão arrebentados. Eles tinham tudo para dizer assim: eu não quero mais saber disso. Mas sabe o que eles decidiram? Que aquela circunstância não limitaria o poder de Deus na vida deles. Aquelas circunstâncias não iam determinar o que eles iriam viver. Porque se lá dentro da cadeia eles começam a murmurar e reclamar, eles não se tornariam um exemplo. A cadeia está lotada. E sabe o que acontece? Está lá, o texto diz assim, versículo 25 de Atos 16: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? E cantando hinos a Deus. Isso aqui é maravilhoso. Você já ouviu canção? Né? Aquela canção lá: à meia-noite se ouvirá uma canção tão forte que não sei o que. As muralhas caíram, a prisão se abriu. Todo mundo fala: aleluia. Nada disso é importante nesse texto. Você perdeu o que é mais importante nesse texto. Porque eu vou ser um influenciador, não quando eu canto apenas, mas eu serei um influenciador, está aqui no final. Vamos ler junto? Presta atenção. No 3, vamos ler junto? 1, 2, 3. Entendeu? Eu serei um influenciador com o meu exemplo. Olha que exemplo, né? Apanharam e agora estão cantando. A parte importante desse versículo não é Paulo e Silas oravam cantando, era aqui, ó: e os outros presos os ouviam. Sabe? Quando você estiver enfrentando as suas maiores lutas, grita lá dentro da sua casa: só Jesus é Senhor. Quando perdeu o emprego, você fala: Deus é mais. Você vai escandalizar. E todo mundo que está ali fala assim: meu Deus, eu estaria desesperado no lugar deles. Eu estaria desesperado. Mas Paulo e Silas estão mostrando um exemplo. Eles estão dizendo: é isso que um cristão faz quando tudo dá errado. É isso que um cristão de verdade faz quando as coisas nos apertam. Nós não desistimos, nós ficamos ainda mais firmes, nós ainda mais somos exemplos, nós ainda mais nos tornamos referenciais. A luta que você enfrenta hoje se torna um grande testemunho quando você permanece firme naquele que te prometeu: eu abrirei um caminho no mar, eu abrirei um caminho de saída para que você possa viver a prosperidade do Senhor. E aí, o incrível acontece.
Porque o exemplo de Paulo e Silas em estarem ali adorando a Deus contagiou toda aquela cadeia, a ponto de que o terremoto aconteceu. Mas percebe que o terremoto não é nada importante. Por quê? Porque quando o carcereiro chega e ele vê as cadeias abertas, a Bíblia diz que ele vai se jogar na espada e vai se matar. E ele diz assim: vou me matar, todo mundo fugiu. E quando ele vai se jogar, Paulo grita: ei, não faz isso não, porque eu e o Silas estamos aqui, amém? Não. Ele fala assim, ó: não faça isso, todos estamos aqui, nós todos estamos aqui. Ninguém, irmão, pergunta, interrogação: por que os outros não foram? Eles não estavam cantando, eles não tinham nada a ver com isso. Por que eles não foram? Exemplo. Eles falaram: gente, nós já estamos numa situação tão lascada, e esses dois doidos entraram aqui, apanharam que nem cachorro, e eles estão aqui. Eu nunca vi um terremoto aqui em Israel. Aconteceu um terremoto, as portas se abriu tudo. É melhor nós ficar perto desses caras. É melhor a gente ficar perto deles. Você está entendendo isso aqui? Irmão, seja alguém que as pessoas no pior momento falam assim: vamos ficar perto desse cara, porque olha, Deus protege tanto, Deus guarda tanto, que é melhor estar perto dessa pessoa. O exemplo de Paulo e Silas na cadeia, sabe, eles decidiram, aquela situação não os limitaria. Se nós não podemos estar livre lá fora, nós vamos pregar aqui dentro. Sabe, a cadeia é um lugar de proteção, de ser guardado. Ah, não é? É. Quando você tem um propósito de Deus, você fala: aqui dentro eu posso manifestar o reino. José passa por isso, está lá na cadeia, ele manifesta o reino. Paulo e Silas estão na cadeia, manifesta o reino. Pedro está na cadeia, manifesta o reino. Nos piores momentos da sua história, Deus quer usar a sua vida para se tornar um grande exemplo. Decida influenciar através do seu exemplo. E por último, influencie as pessoas com suas palavras. Influencie as pessoas com suas palavras. Sabe, eles vão me ouvir falar: Deus é bom. Por mais que eu tenha perdido o que mais amava, Deus continua sendo bom. Por mais que haja choro, que haja dor, que haja saudade, eles vão me ver falando: Deus continua sendo bom. Eu vou usar as minhas palavras para dizer: você é capaz de superar essa dor, você é capaz de vencer esse momento, você é capaz de sair do fundo do poço, porque Deus está com você. Sabe, as palavras de Jesus nos consolam. Quando nós perdemos nosso filho, depois de algum tempo, sem muito entender, uma frase que marcou a minha vida e marca até hoje. Deus olhou e disse: bom trabalho, Fábio, bom trabalho, vocês fizeram um bom trabalho. As palavras dele, no pior momento da minha vida, me deram forças. Você acha que agora a gente não pode usar as palavras? Ah, mas eu estou passando por uma dor. Ah, mas eu estou passando por uma crise. Use as suas palavras para que pessoas possam ser motivadas a não desistir. Eu não vou aceitar nenhuma proposta de parar. Eu não vou aceitar nenhum convite para desistir. Por quê? Eu vou usar as minhas palavras para motivar pessoas a encontrar Jesus. Em João capítulo 4, acontece uma experiência muito poderosa. Porque talvez você está olhando hoje para mim e diga assim, e possa dizer assim: ah, mas você é pastor. Ah, mas você está na igreja. Ah, você é filho de crente. Você foi ensinado. Você sabe muitas coisas. É por isso que você tem essa fé. Não tem nada a ver. Jesus, em João capítulo 4, ele encontra uma mulher chamada pela Bíblia, não deu o nome, mas do lugar. A localização, a geografia, muitas vezes define as pessoas. E a Bíblia diz que era uma mulher samaritana. E essa mulher tem uma experiência de vida terrível. É claro que nós nos notamos e nos atentamos apenas aos 5 maridos que ela diz já ter, e o agora que ela está, o 6º, não é marido dela, quer dizer, é marido de outra. É claro que isso nós atentamos, mas você já parou para pensar
tudo que ela carregava de cada um desses relacionamentos fracassados. Você já parou para pensar que não era só números, que não era 5, 6, eram traumas, eram abandonos, eram com certeza ofensas, mágoas, traições de ambas as partes. Ela vivia uma expectativa de vida terrível, mas um dia ela encontra Jesus. Talvez essa seja a nossa história, talvez eu não possa dizer que seja a sua, mas talvez seja a minha, de estar vivendo em uma vida totalmente desconectada dele, e eu encontro ele, e as palavras, a Bíblia diz, Jesus falou com ela. As palavras dele, ele não guardou as palavras, ele não guardou para as pessoas que poderiam ser, sabe, justas, não. Ele olhou para aquela mulher e disse: eu posso influenciar ela com as minhas palavras. E ele fala: por que você está buscando a água aqui? Por que você continua tentando tirar a água desse poço? Ele puxa um assunto com ela, ele começa um assunto aleatório, falando da água do poço. Depois ele pula para uma área, sabe, espiritual. E por fim, ele entra em uma área pessoal. É sempre assim. Você pode usar as suas palavras para tocar o coração das pessoas. Jesus fez isso com essa mulher à beira do poço. Ele começou de forma superficial. Por que você está buscando essa água? Por que você insiste em beber essa água? Superficial. Depois ele passa para o espiritual. Ele fala: por que você está buscando se encher dessa água, sendo que eu tenho água viva? E depois, para terminar, ele fala: eu quero lidar com você em coisas superficiais, nas coisas espirituais, mas eu preciso saber de como está a sua vida. E ele pergunta: cadê seu marido? Então ele toca no ponto principal, e ela fala: não tenho marido. E ele disse: isso é verdade? Porque já tivesses 5, e o que você está agora não é seu marido. Então Jesus agora vai tratar o cerne da transformação daquela mulher. E ele fala: agora chega o momento de que você deve deixar tudo isso e me seguir. Eu posso mudar a sua história, eu posso mudar o seu destino. Se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Ao contrário, depois de beber do que eu tenho para te dar, desse rio de salvação, dessa ação de graça sobre a sua vida, você vai se tornar uma fonte a jorrar. Sabe, irmãos, ele está falando com uma mulher que para qualquer momento nosso seria talvez uma prostituta, ou pelo menos uma adúltera, uma mulher sem pudor, alguém que, sabe, não tem valor nenhum. Em um momento, ele está dizendo tudo que ela faz de errado. Em outro, a ação de graça entra na vida dela e ela diz assim: eu quero essa água. Ela aceita ele como Salvador. Ela diz: você é o Messias? Ele fala: eu sou o Messias. Então agora você está pronta. E a Bíblia diz que ela deixou tudo lá e correu para a cidade. Ela não tinha preparo, ela não sabia orar, ela não sabia as teologias, ela não conhecia nada. Mas quando ela chegou na cidade, o que ela fez? Ela falou, ela usou as palavras. Ela disse assim: venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito de errado. Não será ele o Messias? E pasme, a Bíblia diz que toda aquela cidade subiu para encontrar Jesus. Não faz sentido a gente não querer influenciar pessoas, porque uma mulher que acabou de aceitar Cristo, corre e fala. E o que ela falou, pastor? Simples, ela falou do que tinha acontecido aqui dentro. Esse é o recado que nós temos que dar. Não é o que Deus está fazendo em muitos lugares, é o que Ele está fazendo em mim. É o que Ele está fazendo em mim. Então toda aquela cidade sobe. Então as pessoas dizem: agora nós cremos, não pelo que você disse, não pelas suas
palavras, mas porque agora temos visto que Ele é o Cristo. Se eu e você decidirmos nos tornarmos um exemplo, através da palavra, através da oração, Deus fará grandes coisas através de mim e de você. Fique de pé aí no seu lugar.